Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Everton Peixoto, CEO e diretor de Relações com Investidores, e o senhor Guilherme Aguiar, diretor de Relações com o Mercado e M&A. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido exclusivamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.uisoluções.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar, via website, perguntas para o UIS que serão respondidas após o término da conferência pela área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021. Após a abertura, o Guilherme apresentará os resultados do período. 2021 foi um dos anos mais desafiadores para a UIS. Como se desafios provocados pela recessão econômica e agravamento da pandemia não fossem o suficientes, a companhia encerrou a sua maior parceria. O negócio com a Caixa Seguridade representava 78% da receita bruta há 4 anos. As projeções mais pessimistas do mercado afirmavam que a companhia seria inviabilizada caso não conseguisse manter esse contrato. Houve também questionamentos de compliance. Diante de se manter apegada ao modelo que garantiu o crescimento por mais de 40 anos, preferimos construir valor por meio de novas jornadas. Então, identificamos extraordinárias oportunidades. Crescemos em vários projetos comerciais. Agregamos valor e credibilidade à marca e às conexões com os nossos públicos. Desculpe-me insistir, mas o ano de 2021 começou em 2018. A estratégia que gerou os resultados apresentados nesse material foi pensado há 4 anos, quando a atual administração assumiu uma companhia que não podia mais se dar ao luxo de ser monocliente. Desde então, a empresa praticamente não ficou mais do que 6 meses sem anunciar a assinatura de uma nova parceria com nomes de peso do mercado. Muitas dessas parcerias ainda não refletem todo o seu potencial nos números a seguir. Ainda assim, podemos dizer: vencemos as incertezas, as dúvidas e os ceticismos. Vencemos por adotar estratégias inteligentes e ousadas. Vencemos por fortalecer o propósito de desenvolver as pessoas e os métodos. Vencemos por projetar uma cultura organizacional de valorização da diversidade à meritocracia, alinhada a expectativas dos nossos profissionais. Vencemos por manter o time saudável, apaixonado pelo que faz e com foco em alta performance. Vencemos
por diversificar parcerias e frentes de atuação, potencializar resultados e firmar bases para o crescimento de longo prazo. Vencemos por criar um modelo de negócio único, sustentável e com legado social. Nos reinventamos. Juntos, fechamos 20 novos contratos, especialmente com gigantes do universo financeiro e com redes de concessionárias automotivas nos últimos 4 anos. Em 2021, a UIS consolidou as operações com BMG e Inter, cujas transações com seguros já estão entre as com maior evolução de mercado. A companhia ratificou acordos para a oferta de crédito com Santander, Itaú e Banco do Brasil. Pontos de partida para a maior sinergia. A UIS estabeleceu vínculo para atuação conjunta com o Banco de Brasília, BRB, instituição que aposta na digitalização e expansão comercial dentro e fora do país. Essa parceria permite à companhia trabalhar em sua melhor versão, o Bank Assurance. Em 2021, a UIS também assinou contratos para comercialização de seguros junto aos clientes da Abracaf, Caoa e diversas outras importantes redes de concessionárias, em movimentos que ampliam o relacionamento com consumidores nesse mercado. Com a Galápagos, a companhia transformou a Wimo em uma joint venture, com ainda maior potencial de crédito. Em parceria com a LG Lugar de Gente, veio à tona a Bentec, empresa voltada aos RHs com benefícios por adesão. A UIS reforçou o senso de interdependência das unidades de negócio. Investiu mais em tecnologia e em iniciativas omnichannel. A companhia chegou a 23 mil pontos de venda em todo o Brasil. Prova da larga capilaridade para approaches qualificados e fortalecimento da marca. A veia de inovação da UIS ficou ainda mais clara com a mobilização para sermos pioneiros em conectividade, segurança da informação e inteligência de dados para desenvolver soluções digitais de seguros surpreendentes, aderentes ao contexto do Open Insurance. Além disso, iniciamos a preparação para o rebrand da UIS BPO, que destacará um portfólio ainda mais amplo para os nichos dos quais estamos presentes. Nesse contexto, a UIS ampliou de 23 mil para 88 mil o número de investidores nos últimos anos. As ações da companhia atingiram o pico de R$ 18,54, uma valorização de mais de 200%. A empresa foi avaliada em 2,5 bi na Bolsa de Valores B3. Óbvio, oscilações marcaram a renda variável. Agora o quadro é outro, mas esse é um recorte interessante do nosso potencial. Os proof points mais significativos desse momento de gratidão da UIS estão na receita bruta de R$ 902 milhões alcançadas em 2021. Praticamente o mesmo desempenho do ano anterior, mesmo após a perda do seu principal contrato. Na receita líquida de 816,8 milhões, superamos em 1,7% o período em comparação. No lucro líquido, atingimos 205,7 milhões, 3% acima de 2020. Resultados que confirmam a máxima: never bet against UIS. Todo o detalhamento a seguir revela uma UIS que se mantém com capacidade financeira para novas fusões e aquisições, bem como para o compartilhamento de dividendos abundantes. Logo, estamos muito motivados e otimistas para a nova temporada de trabalho. Desafios grandiosos nos esperam. Vamos ao rumo do faturamento de R$ 1 bilhão. Os meus sinceros agradecimentos a todos pelo comprometimento e empenho nessa nova fase da UIS, em especial aos UISers, sempre dispostos a fazer mais e melhor, e aos nossos acionistas pela confiança e apoio.
Sigamos em frente, levando soluções para parceiros, clientes e construindo um mundo melhor. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Conforme anunciamos via fato relevante, no dia 31 de dezembro de 2021, a UIS e o Banco de Brasília, BRB, concluíram a celebração da parceria estratégica para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do BRB. A UIS adquiriu 50,1% das ações de uma nova corretora constituída pelo BRB, a BRB Seguros. A empresa será controlada pela UIS, mas terá estrutura de governança compartilhada com o BRB. Enxergamos a parceria com grande oportunidade de sinergia, valorização de mercado e perspectiva de crescimento acelerado, a partir de movimentos de inovação e o know-how aportado pelas partes. Em virtude da data de fechamento do contrato, a companhia realizou no trimestre a consolidação das demonstrações da BRB Seguros, conforme apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas. Entretanto, ainda sem impacto em resultados no período, que passará a ocorrer a partir do primeiro trimestre de 2022. Em 17 de janeiro de 2022, a WIS Corporate, por meio da sua controlada WIS Corporate Partners, concluiu a aquisição de cotas representativas das corretoras Água de Manso, ASF Corretora, LL Corretora, Orbis Advisor e Universa Corretora. Com isso, a WIS Corporate Partners passou a deter 100% das cotas representativas do capital social das corretoras, bem como os cotistas das corretoras ingressaram no corpo diretivo da WIS Partners. A aquisição das corretoras tem como objetivo a consolidação da WIS Corporate no mercado de produtos de seguridade direcionados à construção civil, notadamente em produtos atrelados a programas habitacionais, bem como a visão de crescimento da WIS no contexto de ampliação de suas unidades de negócios. Ainda nesse trimestre, a WIS passou a deter 100% de participação na WIS BPO, que se tornou uma subsidiária integral da companhia. A operação foi concretizada após acordos celebrados com os antigos sócios. A companhia já mantinha o controle contábil e administrativo da WIS BPO e permanecerá consolidando seus resultados. Com esse movimento, a WIS busca o maior alinhamento da WIS BPO com a visão de futuro e estratégia do conglomerado. Atento ao movimento do Open Insurance, sistema que permite o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio da abertura e integração de sistemas por parte de seguradoras e demais organizações autorizadas a funcionar pela SUSEP, a WIS iniciou um projeto em 2021 para a participação nesse ecossistema por meio de uma sociedade iniciadora dos serviços de seguros, as SIS. Para tanto, o Conselho de Administração da companhia aprovou a criação de uma subsidiária com objetivo exclusivo para atuação como SIS. E, em 21 de dezembro de 2021, a WIS protocolou junto à SUSEP o pedido de credenciamento da SIS, para o qual, por hora, não há previsão de aprovação pelo órgão. Esse movimento está em linha com o objetivo da WIS de promover a inovação em suas operações com soluções digitais de seguros e produtos financeiros, de forma alinhada às oportunidades e desafios originados com o Open Insurance. Por fim, encerramos um ano marcante na história da companhia. Ano de consolidação e comprovação do nosso modelo de negócios e de importantes avanços nas operações, mesmo em um cenário de perda do principal contrato da WIS. Em continuidade à nossa estratégia de diversificação, celebramos novos negócios, com destaque para a parceria com a BRB Seguros, com potencial de ser um case de Bank Assurance diferenciado no país e mais uma relevante vertical de geração de resultados para a companhia. Para esse ano, seguimos consistentes em nossa estratégia de crescimento inorgânico, maturação das operações e de fortalecimento dos nossos pilares ESG, notadamente os pilares de governança. Em linha com esses objetivos, divulgamos, em 10 de dezembro de 2021, a projeção de receita bruta para o exercício social de 2022, entre R$ 920 milhões e R$ 1 bilhão. Esta projeção é uma previsão hipotética que reflete as expectativas atuais razoáveis da administração em relação ao futuro da companhia, de forma que não deve ser interpretada como garantia de desempenho futuro.
Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros no período. A BMG Corretora encerra o quarto trimestre do ano, adicionando 63,5 milhões de reais à receita bruta da companhia e 218,2 milhões de reais no ano. Destaque anual para o desempenho do produto Vida, que atingiu o patamar de 97,1 milhões de reais em receita. A UIS Parceiros atingiu a marca de 1.679 parceiros cadastrados no trimestre e comercializou 6,4 bilhões de reais em cartas de consórcio no ano, crescimento de 15,3% em relação a 2020. A nossa investida em Interseguros, em linha com o expressivo crescimento apresentado nos últimos períodos, atingiu a marca de 838 mil clientes em carteira, um crescimento de 228,9% contra o quarto trimestre de 2020. A investida atingiu lucro líquido de 18,6 milhões de reais, adicionando 7,7 milhões ao resultado da UIS no quarto trimestre de 2021. Passando para o slide 6, o sumário do resultado consolidado, verificamos que a receita bruta apresentou redução de 25,9% em relação ao quarto trimestre de 2020, principalmente devido ao encerramento das atividades de corretagem realizadas pela UIS para a Caixa Seguridade, impactando a receita de vendas novas da Rede Caixa. Esse efeito foi parcialmente compensado pelo desempenho das unidades BMG Corretora e UIS Parceiros, que adicionaram, respectivamente, 39,3 milhões e 1,6 milhão ao resultado do trimestre, em comparação ao 4T20. No ano, apesar do encerramento das operações com a Caixa, a companhia atingiu 902 milhões de reais em receita bruta, resultado em linha com 2020. O EBITDA da companhia apresentou a redução de 10,3% no trimestre, quanto comparado ao 4T20, com retração de 10,3 pontos percentuais em margem, impactado pela redução na receita bruta, sendo parcialmente compensado pela redução nas despesas gerais e administrativas e pela reversão da provisão no valor de 6,4 milhões de reais na linha de outras receitas e despesas, decorrente das despesas com o plano de incentivo de longo prazo de executivos da companhia. Devido aos efeitos mencionados anteriormente e pelo maior resultado de equivalência registrado com a subsidiária Interseguros, atingimos um lucro líquido de 41,4 milhões de reais, crescimento de 23,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, a UIS atingiu um lucro líquido de 205,8 bilhões de reais, 3,1% acima do resultado de 2020. A margem líquida da companhia em 2021 foi de 25,2%, 0,3 pontos percentuais superior ao apresentado em 2020. Seguindo para o slide 7, observamos os efeitos considerados para nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos o montante de 6,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, referente aos valores provisionados e não pagos em 2021 das despesas com um plano de incentivo de longo prazo outorgados aos executivos da companhia, conforme detalhado no formulário de referência e demonstrações financeiras. Já na segunda tabela, referente ao lucro líquido, ajustamos os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA, ajustados a valores líquidos. Além disso, ajustamos 4,2 milhões de reais decorrentes da revisão no reconhecimento dos tributos sobre ajuste a valor presente das parcelas de aquisição da Interseguros e BMG Corretora, realizadas no trimestre. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 47,7 milhões de reais, um resultado 41% inferior ao realizado no mesmo período de 2020, com margem líquida ajustada de 26,8%, retração de 7,5 pontos percentuais. Passando agora para o slide número 8, apresentaremos a composição do lucro líquido. Destaque para o melhor desempenho na linha de earnout, impairment e outros, devido a efeito não recorrente ocorrido no quarto trimestre de 2020, e para a linha de equivalência patrimonial, onde registramos o valor de 9,7 milhões de reais, com crescimento de 58,2% contra o quarto trimestre de 2020.
O resultado financeiro negativo de 12 milhões de reais no trimestre decorre especialmente da maior despesa financeira no período, impactada pelo reconhecimento do AVP referente à aquisição da BMG Corretora a partir do primeiro trimestre de 2021, dos juros remuneratórios referentes à emissão do debênture realizada em agosto de 2021, bem como de reclassificações realizadas no trimestre referentes a parcelas de earnout. No slide 9, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em investimentos, apresentamos um fluxo negativo de 12,3 milhões de reais, devido ao desembolso de 8,7 milhões de reais, referente à aquisição da participação remanescente na WIS-BPO, anunciada em dezembro de 2021, e ao pagamento de 10,3 milhões de reais, referente à última parcela de earnout da aquisição da Finanseg, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do AVP e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia, no valor de 6,7 milhões de reais. Em dividendos, foram pagos 82,8 milhões de reais, referentes à segunda parcela dos dividendos provenientes do lucro líquido apurado em 2020 e 0,6 milhão em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Já em financiamentos, apresentamos fluxo positivo de 19,5 milhões de reais, proveniente do pagamento de 10 milhões de reais, referente ao pagamento do Programa de Incentivo de Longo Prazo para Executivo Desligado da companhia, 6,4 milhões de reais, referente ao estorno dos valores provisionados do Plano de Incentivo de Longo Prazo e não pagos no quarto trimestre de 21, e 3,2 milhões de reais, referente à variação do saldo do Fundo de Investimento Ouro Preto. Portanto, finalizamos o trimestre com um saldo final de caixa ajustado de 452,7 milhões de reais. Passando para o slide 11, apresentaremos o resultado gerencial aberto por unidade de negócio do grupo. Em relação ao resultado consolidado contábil, os critérios gerenciais afetam marginalmente a abertura entre as UNs, mas não alteram o EBITDA ou o lucro líquido, sendo que essa abertura permite fazer análises a partir da visão da administração sobre os negócios. No slide 16, no release de resultados, é possível encontrar a tabela de conciliação do resultado gerencial por UN e o resultado contábil consolidado. Iniciando com o segmento Core Business, apresentamos o resultado da unidade Rede Caixa. Devido ao encerramento do contrato de transição com a Caixa Seguridade, em 15 de agosto de 2021, não registramos resultados na linha de run-on do quarto trimestre 21. Já em Rede Caixa Run-off, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente a vendas realizadas até 14 de fevereiro de 21. No trimestre, a redução de 16,4% foi devido à contabilização de estornos de receita do produto prestamista no valor de 4,3 milhões de reais, cuja comissão é paga ao corretor no momento da contratação do seguro, podendo haver estornos de comissão posteriores ao longo da vigência do contrato, em caso de cancelamentos ou inadimplência do cliente. Ainda, a queda no runoff deveu-se à mudança no reconhecimento das receitas dos produtos patrimoniais, a partir do quarto trimestre 21. Essas receitas foram reconhecidas na WIS-BPO, unidade que realiza a gestão da base de clientes dos produtos e atua ativamente na rentabilização e retenção desses clientes. No slide 12, apresentamos as demais unidades do segmento Core Business, BMG Corretora e WIS Conseg. A BMG Corretora adicionou 63,5 milhões de reais à receita bruta total da WIS no quarto trimestre de 21. Esse desempenho foi impulsionado pela renovação e venda nova dos produtos Vida e Prestamista Card, que adicionaram 35 milhões de reais e 22,2 milhões de reais, respectivamente, na receita bruta total do período. No ano, o melhor desempenho do produto Vida fortaleceu a estratégia de criação de valor ao longo prazo na BMG Corretora, uma vez que constituiu uma carteira com recorrência mensal de pagamento e geração de receita. Para os próximos períodos, além da continuidade da estratégia de foco em produtos de recorrência, criando valor no longo prazo, a BMG Corretora terá o desafio de ampliação e diversificação do portfólio de produtos, apoiando o BMG no seu plano de ser um banco completo para os clientes. Por fim, a exploração de novos canais do banco complementa a estratégia para 22. Já na unidade WIS Conseg, atingimos receita bruta de 3,4 milhões de reais,
61,5% acima do quarto trimestre de 2020. Destaque no trimestre para o desempenho do produto prestamista, que adicionou R$ 1,6 milhão à receita da unidade, efeito do aumento na taxa de penetração do produto nas concessões de financiamento alto realizadas na rede Barigui, bem como do aumento de ticket médio dos seguros emitidos. No ano, a quantidade de concessionárias atendidas pela Wisconseg saltou 166,2% após importantes parcerias realizadas. Para os próximos períodos, a unidade terá o desafio de continuidade na estratégia de expansão dos pontos de venda e de celebração de parcerias estratégicas, bem como de implantação de novos produtos com foco na rentabilização dos clientes. Seguindo para o slide 13, apresentaremos o segmento Enablers, representado pela WIS BPO, e o segmento Aceleradores, representado pela unidade WIS Parceiros. A unidade WIS BPO atingiu, no quarto TRI 21, R$ 36,8 milhões em receita bruta, com crescimento de 23,2% em relação ao 3T20, impactada principalmente pelo reconhecimento da receita de televendas, a partir do terceiro trimestre de 21, com a consolidação das operações WIS B2U e WIS BPO e pelo reconhecimento da receita referente ao serviço de gestão da carteira dos produtos patrimoniais anteriormente comercializados na rede Caixa. Para o próximo ano, a unidade avançará em sua estratégia de construir uma plataforma completa de serviços, tecnologia e produtos para o mercado financeiro, possibilitando que parceiros possam maximizar seus resultados com seguros e crédito. A WIS Parceiros atingiu uma receita bruta 11,9% superior ao 4T20. O destaque desse trimestre foi o reconhecimento retroativo referente à comissão pelas vendas realizadas dos produtos Itaú Consórcio, com o início do provisionamento para o ajuste no fluxo de receita. No trimestre, a unidade comercializou R$ 1,7 bilhão em cartas de consórcios, totalizando no ano R$ 6,4 bilhões em cartas comercializadas, um crescimento de 15,3% frente a 2020, impulsionada pelo volume de cartas vendidas das novas operações Santander Consórcios e Itaú Consórcios. No ano, a unidade teve como destaque a diversificação de seu portfólio de produtos por meio da celebração de importantes parcerias com nomes de peso no mercado. Para o próximo ciclo, terá o desafio de continuar diversificando seu portfólio de produtos, com foco em produtos de crédito, bem como a consolidação das novas operações iniciadas em 2021. Por fim, o slide 14 apresenta o segmento Potencializadores, representado pela unidade WIS Corporate e nossa unidade investida em Interseguros. A WIS Corporate obteve receita bruta de R$ 14 milhões, 5% inferior ao quarto trimestre de 2020, justificada pelo impacto da perda de clientes após o encerramento do contrato do período de transição estabelecido com a Caixa Seguridade. Por fim, a investida em Interseguros atingiu, no quarto trimestre de 2021, uma carteira com mais de 830 mil clientes, um crescimento de 228,9% em relação ao quarto trimestre de 2020, e um aumento em vendas de 141,4%, chegando a 251,1 mil vendas. Esse desempenho justifica o crescimento alcançado em receita bruta operacional. A unidade atingiu o lucro líquido de R$ 18,6 milhões, crescimento de quase 42% frente ao quarto trimestre de 2021. Sendo assim, encerramos a apresentação e gostaria de retornar a palavra a Estefânia, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos a todos que, para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem por meio do ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma do webcast. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um momento enquanto selecionamos as perguntas. Primeira pergunta do senhor Ricardo Buspiguel, do BTG Pactual, e também a mesma pergunta do Tiago Ribeiro. Com o fim da parceria com a Caixa, faz sentido esperar a venda da participação da Caixa Seguros na companhia? Isso poderia desencadear alguma mudança de governança corporativa? Bom, senhores,
Primeiro, antes de tudo, esse é um processo que não depende do management da companhia, não depende da UIS. As informações que a UIS tem são as informações que o mercado tem, que a Caixa Seguridade publicou um fato relevante, dizendo que estava em processo de venda da sua participação societária. Ao mesmo tempo, hoje, a gente tem como indicado pela Caixa Seguridade 3 conselheiros independentes. Então, atualmente, na nossa governança, a gente pode dizer que 5 dos 9 conselheiros são independentes. Sobre ganhos de governança, é óbvio que o mercado espera uma composição acionária que dê uma perspectiva de longo prazo serena e que consiga enxergar nesses conselheiros ou conselheiros independentes ou na própria governança algo que seja de longo prazo. Não necessariamente essa decisão da Caixa Seguros Holding pode ser considerada como perene. Mas, tirando isso, a gente precisa ressaltar que a UIS já possui hoje uma governança de mais alto nível. A gente está com os comitês instalados, houve a substituição do chairman da companhia para um profissional de mercado que tem vasta experiência, já esteve à frente de vários conselhos tão complexos e tão diversos quanto o nosso. Então, a gente acredita que o ganho de governança é muito mais um ganho de perenidade da situação que a gente já tem hoje e é muito positiva para o management. Especificamente sobre a venda, a gente não consegue dar mais cor do que os senhores já sabem. Segunda pergunta, também do senhor Ricardo e também do senhor Tiago, mesma pergunta. Poderiam comentar, por favor, o que ajudou a forte recuperação do resultado da UIS Corporate do 3º para o 4º trimestre? Bom, ótimo, Tiago. Olha, está só começando. A UIS Corporate está só começando. Então, teve um trimestre, na verdade, 2 trimestres complexos no meio do ano, mas a gente aposta que a UIS Corporate está muito organizada, com uma liderança muito forte, um time que é, sem dúvida nenhuma, o melhor time do Brasil. Fizemos algumas movimentações societárias que, na verdade, muito mais pelo lado estratégico do que necessariamente financeiro no último trimestre do ano, que não chegaram a compor os números que a gente apresentou. E, assim, a visão do conglomerado UIS é que o gigante acordou. E eu não tenho dúvida de que esse time, que a gente considera e chama de Partners Corporate, ele vai deixar a sua digital nesse mercado de forma muito brutal. Então, a empresa está muito animada, o número de clientes, principalmente de perfil maior, tem crescido de uma velocidade não comum para o B2B. Estamos com um aparato tecnológico na UIS Corporate, no B2B, que não existe no mercado, não existe nenhum concorrente nosso que tenha uma solução como a solução hoje do Corporate Solution, e conecta a tesouraria dos nossos clientes junto com o nosso time, com uma pegada omnichannel. A gente tem o WFlow, que é com certeza a esteira mais suave, mais digital do mercado de garantia. E agora a gente começa a avançar para outras parcerias de Bank Assurance B2B, que era algo que a gente acabava não incentivando tanto pela forte parceria com a Caixa. A Caixa já é passado, então é parte de uma pergunta que a Esther não fez, o quanto disso ainda é Caixa. Na verdade, o que tem lá não é Caixa, então a gente não enxerga mais essa ameaça. Obviamente, muitos clientes se perpetuaram na UIS Corporate e querem ser atendidos pela UIS Corporate. Não dependemos mais de lead e nem de ajuda de mais ninguém, só dependemos desse time que é muito bom. Reforço mais uma vez. Pergunta também do senhor Tiago e do senhor Carlos Herrera, da Condor Insight, sobre BRB. A unidade já é uma unidade madura em termos de resultados. Vocês enxergam forte crescimento na unidade para 2022? Como vem um crescimento da BRB Seguros e como foi o diagnóstico da potencialidade dessa operação? Beleza, ótimas perguntas também. Alguns pontos importantes.
BRB já é uma estrutura que é existente, então não é um greenfield. A gente tem alguns greenfields na UIS que vão surpreender o mercado em 2023, mas o BRB pode ser considerado uma operação que já é uma realidade. Óbvio que isso ainda não tem todo o DNA UIS, então os primeiros 2 trimestres serão trimestres de investimento, serão trimestres que irão consumir energia e foco, assim como foi o Banco Inter e o BMG. Se o investidor olhar, o Banco Inter também no primeiro e segundo trimestre teve até perda de margem. No BMG, no primeiro trimestre, não foi um trimestre que mostrou a força, ele veio a mostrar força nesse segundo semestre. Então, quer dizer, o investidor tem que entender que quando a UIS chega, ela chega com volume de pessoas, investimento, recurso, investimento em tecnologia, que demora 1, 2 trimestres a dar o seu fôlego. Também é importante o investidor entender que a BRB corretora, ela não possuía o que hoje ela possui dentro do balanço dela, que é um ativo intangível que diminui o lucro a partir do momento que a gente tem que amortizar esse ativo intangível, mas não é uma despesa caixa. Então, ela vai ser forte geradora de caixa ao longo desse ano e não necessariamente vai consolidar o mesmo nível de lucro líquido. Então, isso aí é uma atenção para o investidor, para não achar que o lucro, por algum motivo, foi canibalizado pela entrada da UIS. Sobre potencialidades e futuro, eu não tenho dúvida de que em 1, 2 anos a gente vai estar enxergando para a operação que vai mudar o conceito de bancassurance brasileiro. A UIS de hoje é muito mais forte, muito mais sólida do que a da UIS de 3 anos atrás, e lá é uma operação muito parecida com a operação que a gente tinha na Caixa, um omnichannel presencial, com força de venda, com um atendimento digital, mas também com atendimento presencial. Então, quer dizer, a gente vai realmente deixar uma marca no que é o middle bancassurance brasileiro no BRB. Outra pergunta agora do senhor Alex Mengel, investidor pessoa física. As margens da BMG Corretora são bastante baixas comparadas aos parâmetros da UIS. Quais as perspectivas de aumentar as margens do negócio da BMG? No mesmo sentido, qual a previsão do lucro líquido para o ano de 2022? A gente não dá guidance de subsidiária e é muito importante o investidor, Alex, entender que a BMG ela se apresenta com uma margem EBITDA baixa, mas tem que tomar muito cuidado, porque ali não é SG&A, é custo de comercialização. O BMG ele tem uma característica que o ponto de venda é um ponto de venda terceiro. Então, é uma loja help, é um correspondente bancário. E aí o nível de repasse de comissionamento ele precisa ser muito alto para a gente fidelizar essa ponta. Do contrário, essa ponta tomba para outro produto ou tomba até no limite para outra seguradora. Então, é por isso que ela aparece com margem EBITDA baixa, porque ela tem muita força de comercialização via esse canal. A margem vai melhorar? Sim, vai melhorar. À medida que a gente vai criando carteiras renováveis e produtos alternativos, você começa a conseguir expandir um pouco essa margem. Vai ser alguma vez igual a margem do Grupo UIS ou de outras operações do Grupo UIS? Não. Então, o investidor tem que tomar cuidado que essa não é uma operação que vai ter 70% de margem, 60% de margem, é uma operação de 20%, 25%, 30% de margem EBITDA. Diga-se de passagem, toda essa gestão de gamificação e incentivo ao canal comercial entre indireto, direto, remoto, digital, é uma expertise da UIS. A UIS entende muito como tratar cada canal do jeito que ele tem que ser tratado. Então, não vamos ver isso como negativo. Tá? O BMG está forte, vai continuar forte, apesar de um ano extremamente desafiador para o crédito privado, pessoa física. Tá? Pergunta do senhor Assis, e também já juntando com outra pergunta do Thiago Ribeiro. Quais as expectativas da companhia com esta parceria do produto da Itaú Consórcios? O desempenho desse trimestre pode indicar a possibilidade que essa parceria chegue ao mesmo patamar da CNP Consórcios? Além disso, podem comentar sobre a perspectiva de top line para o UIS Parceiros em 2022? De novo, a gente não dá guidance de subsidiária, mas obrigado, Assis, Thiago. Thiago sempre tem perguntas muito particulares que mostram o estudo da companhia, então isso é muito legal. O Itaú tem um puta potencial forte. Teve um último trimestre do ano passado de vendas bem razoável, só que
a gente tem que tentar olhar aqui sobre a perspectiva estratégica do canal. Então, a perspectiva estratégica do canal é não gerar dependência sobre um produto só e ter ali um melhor produto para cada momento do mercado. O Itaú teve uma sensibilização na receita muito forte e que deve andar um pouco mais de lado agora com o crescimento da carteira, mas sem tanta sensibilização. Tá? Podemos pensar em um dia do tamanho da CNP, né, que é a antiga Caixa Consórcio? Sim, acredito que no médio prazo, a gente deve ser capaz de gerar acima de 300 milhões de reais de originação por mês, que, diga-se de passagem, são monstros, tá? A gente falar de 6 bi de originação ano, 7 bi de originação ano, nós estamos falando da maior plataforma de venda de consórcios ex-correntistas, ex-instituições financeiras, bancárias do país, e a gente vai continuar nessa pegada de diversificação. É óbvio que isso tem um custo. Em algumas indústrias, o custo se apresenta através de CAPEX, de investimento. Na UIS Parceiros, é direto na veia OPEX, o que é um pouco cruel na hora da gente apresentar essa barriga de resultado para um crescimento lá na frente. A gente está muito otimista com o segundo semestre da UIS Parceiros, apesar da crise econômica que estamos vivendo. Pergunta do senhor Fabiano Vaz, da Nord Research. Poderia, se possível, comentar um pouco mais sobre o que vocês estão olhando em relação a M&A? Vou tomar a palavra aqui do Guilherme, apesar de que a área de M&A é tocada por ele. A gente está ativo, vivo, olhando bastante coisa. Obviamente, a nossa preferência é no core business. Então, nós não somos o típico M&A buyer de semelhantes. Então, a gente entende que quando existe uma aquisição de bichos muito parecidos, não necessariamente a gente está pegando o que existe melhor na UIS. Nosso foco é a aquisição de balcões e a gente acredita que esse ano vai aparecer muita oportunidade. Mas, por outro lado, a gente é muito responsável, pessoal. A gente está falando de um recurso que não é da companhia, não é do management. Esse dinheiro é do nosso acionista. É uma arrogância nossa quando a gente diz que gerou uma riqueza e não irá devolvê-la diretamente ao acionista, que a gente consegue fazer um uso melhor desse dinheiro do que o nosso investidor. Dito isso, sim, perderemos muitos negócios ao longo dos próximos anos por não passarmos do que a gente acha que é uma zona de segurança para manter uma boa TIR, para um bom retorno sobre investimento e alocação de capital da companhia. Vou aproveitar essa pergunta para falar sobre a nossa estrutura de capital. É um momento delicado, a gente está olhando com muita atenção a nossa alocação de recurso e principalmente fluxo de caixa, para ter certeza que encaixamos 2022 e 2023 com uma boa perspectiva para continuar acelerando. Uma pergunta do senhor Carlos e do senhor Assis sobre dividendos. Se há previsão de pagamento de dividendos para o ano de 2022? Claro. E a não ser que eu tenha perdido como fazer conta, é um dividendo brutal. Então, a nossa companhia continua mostrando a sua força de retorno ao investidor. A gente acredita que isso é fundamental para nos manter disciplinados com relação à alocação de caixa. Já aparece o nosso passivo circulante, esse dividendo, e a gente está falando de um payout significativo. Devemos subir a convocação para a Assembleia em breve para já aprovar isso e tradear ex-dividendo. É óbvio que o fluxo de caixa desse dividendo ele corre o ano inteiro. Isso já é uma tradição da UIS, a gente anuncia dividendos e esses dividendos são a maior parte deles pagos ao longo do ano, mas principalmente no final do ano, para justamente dar esse respiro de fluxo de caixa que a companhia precisa. Mas sim, continuaremos sendo um bom pagador de dividendos e talvez um dos melhores ativos tradando na B3 com esse nível de payout. Pergunta agora do senhor Guilherme Grespan, do JP Morgan. O que contribuiu positivamente para a linha de impairment, earnout e outros? Mesmo ajustando os write-offs, a linha ainda teria vindo significativamente positiva. A segunda pergunta, podem dar mais detalhes dos valores reconhecidos em MEP da Grid Finance?
Oi, Grespan, Guilherme aqui. Obrigado pela pergunta. Para ambas as perguntas, as respostas são 100% contábeis, são somente efeitos contábeis, tá? Primeiro ponto, a primeira pergunta, a gente teve uma reversão de contas a pagar do earnout da WISConseg, a transação que a gente fez a aquisição de 76% da Barigüi. E a gente também teve reclassificação de parcelas de earnout que antes tinham sido lançadas como impairment e foram para resultado financeiro. Tá? E para a segunda pergunta, MEP da Grid, no valor de 2 milhões, também é um ajuste 100% contábil e é não recorrente. Aguardem um momento enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Everton para as considerações finais. Por favor, Everton, pode prosseguir. Obrigado, Esther. E aqui a mensagem para o investidor da WIS a gente está muito forte. Internamente a gente está sólido, unido, consistente e olhando o 22 como a gente nunca esteve. Nosso time está conectado, incentivado, agora sim, podemos dizer que parcialmente incentivados no longo prazo. Está com um clima interno muito, muito positivo. A nossa estrutura diversificada, com a página da caixa virada. A gente entra em 2022 com muita solidez, olhando para esse 1 bilhão de reais, com otimismo de que ele é muito possível, mesmo de novo, sem o run-on da caixa. Acho que a gente vai mostrar para o mercado a força desse time, a força dessa liderança e essa transformação que começamos em 2018 e que agora dá seus frutos. Vamos continuar forte gerador de caixa, continuar mantendo uma margem EBITDA consolidada positiva, em níveis saudáveis, e voltar para a mesa de M&A sabendo das nossas competências. E aqui fica o compromisso para cada um de vocês que apostou na WIS, e investiu na WIS, que a gente vai dar o retorno sobre esse seu investimento. O investidor da WIS vai ter orgulho de ter ficado com a gente nesse momento tão desafiador que muita gente apostou contra. A empresa não morreu, ela não se atrapalhou, ela não tropeçou. Isso, 2021, e esses números que a gente soltou, é só o começo. Obrigado, pessoal, e até a próxima call. Mais boas notícias do Grupo WIS. A conferência da WIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.